Qual que é a visão do pilar dedicação? É a visão do quanto a gente está cumprindo a nossa responsabilidade. Se a gente faz algo pela metade, a gente não está sendo responsável. Fazer algo pela metade é negligenciar algo importante para a gente. Se você se dispõe a fazer algo, é importante ter consciência sobre o porquê você faz esse algo. É interessante que depois que passam as situações que incomodam, é mais fácil. Parece óbvio, né, isso que eu estou dizendo, mas depois que passam os problemas, pelo menos eu tenho essa reflexão, eu olho e vejo que não era tanto assim. Era mais a pressão interna da minha autoexigência que fazia eu ver as situações passadas como muito pesadas. Olhando hoje, eu penso que o meu incômodo, a minha reatividade, a minha rebeldia, me causou mais problema do que me ajudou. Quando eu estava sendo rebelde quer dizer me opor, não necessariamente ativamente, pode ser um rebelde que faz só o que quer. E aí eu aprendi uma coisa com isso. A questão do aprender a obedecer seria obedecer de boa vontade e porque você quer. Eu só entendi isso agora, depois que eu saí. Já tem 7 anos que eu pedi demissão. Mas eu vi que por muito tempo eu tinha uma etapa nos últimos anos eu fiquei um pouco rebelde, nos últimos 2 anos. Rebelde nesse sentido de resistir um pouco, de fazer o que eu achava certo, mesmo que tivesse uma pressão para fazer algo por formalidade. Mas esse é um ponto importante. A gente precisa, é que a gente tende a ver, né? Eu estou falando por mim. Eu tendia a ver a obediência como submissão. Então, se eu achava que algo, tipo, até podia estar certo, mas não era obrigatório, porque não estava previsto no regulamento, eu não fazia. E, às vezes, também não estava errado. Era só uma outra forma de fazer. Então, eu estou dizendo que aprender a obedecer é uma habilidade que a gente não vê como uma habilidade, mas é um elemento importante. O que eu quero dizer é assim, às vezes aprender a obedecer Então, eu vou trazer uma visão espiritualista, pode ser... Quando a gente pensa nesse todo que envolve a gente, né, eu gosto de estudar, de aprender, vivenciar espiritualidade. Eu participei de várias vivências de ayahuasca, eu tenho uma busca em relação a essas outras percepções. E aí, uma delas é entender profundamente a Bíblia, ou estudar para um dia entender profundamente, que é um processo também. Mas tem uma questão do obedecer às autoridades, porque elas só são autoridades porque tiveram o poder de Deus. E quando a gente faz o certo, as autoridades não vão ter muito o que fazer contra a gente. Quando a gente faz o errado, é que aí as autoridades públicas, governamentais, etc., vão atuar. Então, o que eu estou dizendo é, aprender a obedecer é aprender a fazer o certo, desde que não seja contra os seus valores, assim, no sentido da visão espiritualista, religiosa. O Portal Iluminar escreveu: eu adoro estudar sobre isso, vou fazer um curso com você de constelação. Vai ter inscrição aberta dia 28, Portal Iluminar, 28 de maio, abre inscrições para uma próxima turma. E a mentoria e formação ela é bem completa, você aprende formas diferentes de praticar, formas diferentes de colocar, não é só ver as constelações e ouvir informações, você aprende movimentos sistêmicos, ferramentas que você, ao usar, você já aprende a forma de fazer. É como se pegasse, sabe, bloquinhos que você vai combinando? A mentoria e formação em constelação familiar, individual, ela é bem didática. Então eu indico esse que abre a inscrição dia 28 de maio. Por que eu estou dizendo isso? Quando você tem uma ferramenta essencial, que eu chamo de modelo básico, e você pratica esse modelo básico, ele é tão simples que você consegue combinar ele com outras coisas.
Então, o modelo básico que está por trás, quando você entende que normalmente os problemas têm experiências por trás, quando você aprende a tirar a experiência por trás do problema e trazer para a consciência os dois, isso aqui é muito simples. Isso aqui é tão simples e é um movimento sistêmico. Tirar o que está por trás e trazer consciência do que está misturado. Isso você pode usar em qualquer contexto. Eu ensino isso no módulo 1. O módulo 2 a gente aprende a lidar com polaridades. Quando você pratica esse modelo de polaridades, vai praticando, você internaliza essa maneira de pensar. Depois vem um nível acima. Sempre que tiver um problema, não fica focado no problema. Busca o nível acima do problema. O que está gerando esse problema? O que veio antes? E o quarto módulo é você entender que você pode acessar recursos que são seus. Aí tem o quinto módulo, que é sobre frases de solução em profundidade. O sexto módulo é sobre emoções básicas, como trabalhar com elas. O sétimo e o oitavo módulo são as ordens de ajuda e supervisão. E aí, fora as aulas que tem na plataforma, também tem aulas ao vivo, de prática, revisão e supervisão. Que é o momento de aprofundar, tirar dúvidas, e são quatro mentorias. E como é algo bem prático, bem essencial, e você vai aprendendo praticando, então independe se você já tem conhecimento prévio ou não. Se você vai praticando, é a prática que ensina. Claro, tem uma teoria para fundamentar, mas a prática que vai trazer a prática traz o enraizamento da teoria. Bom, então, falar sobre dedicação é esse olhar de você identificar que, de um lado, você tem a atenção, a exigência, o compromisso, a obrigação de fazer, e do outro lado você tem o descompromisso, melhor, o relaxamento, o confiar. Um lado é o lado do controle, o outro lado é o lado da confiança. A gente precisa dos dois. Se você fizer no excesso da responsabilidade, pode ser tão desgastante que você não vai querer fazer de novo. Se você perceber que é importante o equilíbrio, você pode convidar para a sua vida o lado que corresponde à descontração. O que eu quero mostrar é que muitas vezes a gente vê como irresponsabilidade uma pessoa que age sem preocupação. As pessoas têm que se mostrar preocupadas. Se elas se mostrarem preocupadas, então aí elas vão fazer. Será? Às vezes alguém se mostra preocupado e por conta da preocupação, daí que dá errado. E alguém que é confiante faz o que tem que fazer no momento que tem que fazer. Esse é um ponto importante. É mais importante a aparência ou o resultado? Mas o que eu quero trazer no pilar da dedicação é esse olhar onde é importante a gente equilibrar a tensão com a descontração, o compromisso com o relaxar. Como juntar essas duas dimensões? Porque é isso que vai trazer eficiência. Eu vou dar um outro exemplo. Quando a gente está aprendendo algo novo, existe um tempo de aprendizado, um tempo de assimilação. No começo, a gente tem que estar sempre atento, porque tudo é novo, você pode errar. Então, no começo, antes de tudo, você nem sabia que não sabia, mas aí você se interessou pelo assunto. E aí você sabe que não sabe o assunto. Daí você começa a aprender o assunto. Aí vem o saber que sabe. Esse aqui é o saber consciente, ainda é a mente fazendo. Aqui ainda existe tensão, cobrança, pressão, exigência. Quando você já domina o assunto, você já não precisa pensar para fazer. É fácil perceber isso no aprender a dirigir e no já dirigir com confiança. Geralmente, quando você já dirige com confiança, é quando as pessoas mais erram, porque já confiam. Às vezes a pessoa preocupada, com medo, está mais, vamos dizer, é mais cuidadosa e respeita mais limites de velocidade, etc. E quando a gente domina, é quando a gente mais erra. Mas não necessariamente, porque aí seria o excesso de confiança. O que eu quero dizer é,
É normal as fases do aprendizado, é normal a gente ter uma etapa em que a gente precisa ter atenção para fazer as coisas bem feitas, mas é a prática contínua que vai levar a gente para o próximo nível. Muitas vezes a gente não se dá o tempo, muitas vezes a gente não se dá o tempo de praticar. A gente não se dá o tempo de praticar o tempo devido. Com a prática, você domina, você ganha confiança. Às vezes, as pessoas querem só entender na cabeça. Ah, eu vou ler mais um livro, fazer mais um curso. Fazer mais um curso não é praticar. Praticar é aplicar o que aprendeu, aplicar na vida. E, às vezes, as pessoas ficam se cobrando para conseguir entender lendo mais um livro, fazendo mais um curso. Não, fazer curso não é praticar. Praticar é aplicar o que você já aprendeu. Eu gosto dessa pergunta. Eu aprendi ela no coaching. Eu fiz vários cursos de coaching. Quando eu falo vários cursos, eu fiz várias imersões. Eu participei de várias imersões de 9 dias, intensivas, 10, 12 horas por dia, de formações em coaching. Quando eu falo vários, desde 2011, quase chega a um por ano, mas pelo menos um a cada 2 anos. Aqui em 2012 eu fiz 3 formações: Professional, Master Coaching e depois um Professional americano, e fiz um licenciamento para facilitar o curso de Coaching Clinic. O Portal Eliminar escreveu: estou fazendo pós em psicanálise, estou gostando, legal. Eu fiz também, eu sou psicanalista também. Eu gostei, eu gosto, eu li vários livros do Jung. O Jung, ele foi discípulo do Freud, mas ele levou a pesquisa dele para mais para um olhar do inconsciente como fonte de conhecimento, não só o local para onde vai o que a gente rejeita. Então, eu li vários livros do Jung e é isso. A gente está chegando no final da aula, então faltam uns 2 minutinhos para encerrar. Estou vendo aqui o tempo. Para fechar, então, dentro do pilar da dedicação ou realização, o convite é você avaliar se você está colocando a sua energia e tempo, a sua dedicação naquilo que de fato é importante para você. Como saber isso? É aquilo que você está pensando mais tempo. Se você está no trabalho pensando em outra coisa, essa outra coisa é o mais importante. Então você precisaria buscar uma forma de fazer aquilo que a sua atenção te convida. Aquilo que eu falei, quando eu estudava para ser diplomata, no terceiro ano eu já não tinha mais vontade de estudar, mas eu tinha vontade de ler livros sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Eu gosto da visão que o Osho traz, que o Muji, que o Satyapren é brasileiro, é gaúcho, que o Sadhguru. Então eu gosto dessa visão da espiritualidade como eles trazem. E aí, ao invés de eu ler os livros para carreira diplomática, eu estava lendo esses livros. Daí eu percebi, bom, não é isso então. Se eu não tenho vontade de estudar, não tem como eu me forçar a fazer algo que o meu sentimento não me apoia. E aí, por coincidência, nesse período eu tinha conhecido as formações de PNL, de Programação Neurolinguística, aí conheci constelação, conheci coaching, hipnose, comunicação não violenta, tudo junto, em 2011. 2011 foi o ano, 11 e 12, na verdade. Mas 11 foi o ano que abriu para mim esse caminho do autoconhecimento. Só em 2011 eu fiz a formação fiz o Practitioner em PNL, fiz a constelação familiar, são 2 anos, comecei em 2011, comunicação não violenta, hipnose. 2011 foi o ano da abertura, fiz vários cursos. E aí em 2012 veio vários outros aí, mas 2012 foi um ano que eu usei 30 dias de férias para fazer todos os cursos que apareceu. Passei por isso, cursei nutrição e só pensava em tarô e radiestesia. Eu tenho um tarô alquímico. Eu fiz a formação de terapeuta alquimista do sistema de florais do João Aleixo. Aí eu tenho um tarô que ele desenvolveu as imagens, é um tarô alquímico. Ele tinha as imagens, ele contratou um artista e fez a arte. E é um tarô que se baseia nos arquétipos do tarô, nos arcanos maiores. E
e também na astrologia. Quero fazer hipnose, captação psíquica, PNL, constelação, minha lista. Legal, muito bom.